Bom, domingo de manhã, e esse não é um domingo de manhã como qualquer outro. Então, primeiro eu vou pedir para você sentar, porque a gente vai começar a caminhar um pouco aqui na história. E se a gente tivesse a capacidade de ser transportado para alguns anos atrás, quase 2000 anos, quando ocorreu o episódio da crucificação, aquele final de semana, toda aquela semana, desde a entrada de Jesus em Jerusalém, se tornou muito um tema muito debatido, um tema muito falado, e muito ali aconteceu. Então, era como se fosse, se a gente estivesse hoje, estaria nos trending topics, aquilo que está sendo falado. E algo aconteceu na madrugada de domingo. Em algum momento entre o início do domingo e o raiar do sol, o Senhor se levantou e, como nós já falamos aqui, Ele está vivo. Ele deixou aquela tumba vazia. E após Ele ter ressuscitado, e é aqui que eu vou praticamente falar sobre a mensagem, entre a sua ressurreição e a sua subida até o céu, nós tivemos um período de 40 dias. E nesse período de 40 dias, algumas coisas muito estranhas e maravilhosas aconteceram. E eu vou chamar essa mensagem de Reconhecendo Jesus. Bom, quando a gente olha, agora 11h30 da manhã, se a gente voltasse no tempo, já ia estar começando aquele burburinho. Você viu? Você ouviu? E eu escutei que parece que aconteceu alguma coisa. E está aquele frisson. E aí, nós olhamos para alguns relatos que a Bíblia nos traz sobre esses eventos. O primeiro deles, a gente vai falar sobre Maria Madalena. Ela chega lá no túmulo logo cedo, de manhã. E quando ela chega lá, ela se depara com a pedra rolada e sem nenhum tipo de vestígio do corpo de Cristo. E aí? Vamos para a Bíblia comigo. João, capítulo 20, versículo 11. Porque assim, as coisas para Maria estavam indo de mal a pior. Primeiro, Jesus já tinha morrido. Agora, nem o corpo mais tinha. O que poderia de ruim acontecer além disso? João capítulo 20, versículo 11. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. E os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, eu vou ler de novo. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, que eu irei buscá-lo. Agora pense comigo, Maria, ela era uma das seguidoras próximas de Jesus. Quem conhece bem a história de Maria Madalena, sabe que ela teve a vida transformada por Jesus. E eu não sei você, mas se eu tivesse a vida transformada como Maria Madalena foi transformada, eu jamais esqueceria a voz, esqueceria as expressões, eu esqueceria o cheiro, eu esqueceria a presença daquele que transformou a minha vida por completo. Mas, mesmo assim, ela não o reconheceu. E, para pensar comigo, no início dos versículos está escrito ali: e ela viu 2 anjos. Eu nunca vi um anjo. Eu gostaria de ver um anjo. Tem gente que vê anjo. Tem os olhos abertos. Ela viu 2. Logo em seguida,
olha só, aconteceu alguma coisa estranha. A tumba está vazia. 2 anjos. Aí Jesus, na frente dela, e ela... Oi, jardineiro, tudo bem? O que está acontecendo aqui? Qual que é o mistério disso? Mas aí você pensa, isso foi um episódio isolado. A gente anda um pouquinho, a gente vai para Lucas 24. 2 viajantes estavam lá indo a caminho de Emaús, e de repente o próprio Cristo ressuscitado se apresenta junto deles e começa a conversar e caminhar com eles, falando sobre justamente essa semana. Vocês viram o que aconteceu? Foi crucificado, estamos tristes. E indo para a Bíblia, Lucas 24, versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. De novo! O que está acontecendo? Como assim? Jardineiro, agora ele é um carinha legal que conta umas histórias boas na estrada. Quem é ele? Mas aí se a gente anda um pouquinho mais alguns versículos para frente, no próprio livro de Lucas, capítulo 24, versículo 36, enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que tinham visto um fantasma. Misericórdia. E aí eu fico pensando, né? Vamos lá, gente. Eles viveram com ele, eles estiveram com ele, eles não leram, eles não experimentaram uma presença como nós, eles vivenciaram com o Cristo vivo e pensaram que era um jardineiro, o Forrest Gump de Emaús e um simples fantasma. E aí? E aí eu fiquei pensando, Senhor, por que tudo isso? Qual que é a explicação disso? Bom, e analisando tudo isso, veio uma palavra muito clara no meu coração no seguinte sentido. Bom, você achou muito estranho que eles não conseguiam reconhecer o Cristo ressuscitado? Eles tinham essa dificuldade de entender quem era aquele que estava diante deles? Pois bem, Wilter, você também às vezes falha em me reconhecer. E aí? Não só eu, mas como cada um de nós falha em reconhecer o Cristo ressuscitado. Nós, enquanto igreja, muitas vezes falhamos em reconhecer o Cristo ressuscitado. E o que a gente faz? Porque aqui tem um grande problema. Se nós não reconhecemos o Cristo ressuscitado, é a mesma coisa da gente falar que de nada valeu o seu sacrifício, que de nada valeu a sua morte, que de nada valeu ele ter ido até o Hades e vencido a morte. De nada valeria. E é a mesma coisa da gente falar que a tumba ainda está lá, fechada com o corpo dentro. E aí? Como que a gente faz isso? O que a gente faz diante disso? Porque assim, ou é tudo ou é nada. Ou a gente acredita ou a gente não acredita. Mas você pode pensar, mas eu conheço a Cristo. Eu venho na igreja, eu tenho um relacionamento. Eu estou aqui, estou entrosado. Ok? Os discípulos, eu acabei de falar, viviam com ele. E mesmo assim, não o reconheceram. Então o que você quer? Você quer vivenciar a sua vida? Você quer ter uma vida daquilo que você ouve falar? Daquilo que você experimentou? Ou você quer viver uma vida cotidiana de proximidade com o Cristo ressuscitado? Porque antes da sua morte, ele era apenas um homem. Porém, ele ressuscitou como um Salvador. Então, nós precisamos estar diante dele e reconhecê-lo. E
tá bom, temos um problema. E como que a gente vai reconhecer Jesus quando ele se apresenta de diferentes maneiras? A Bíblia não fala de uma maneira muito clara como ele se apresentou, como era a sua aparência diante dessas aparições que a gente comentou. Mas fica muito claro que devemos ter algum tipo de arma, algum tipo de estratégia para que a gente possa estar diante dele e reconhecê-lo. E eu queria trazer para vocês 3 destinos, 3 lugares, vou chamar de 3 destinos, onde, se estivermos com dificuldade de ter a clareza de onde Jesus está, nós vamos até esses lugares e nós o encontraremos lá. E são 3 destinos, assim, eu não sei você, mas se eu tiver esse mapa na minha mão, eu montaria uma barraquinha em cada um desses lugares, para estar lá, quando acontecer. E o primeiro dos lugares onde nós podemos encontrar Jesus ressuscitado, essa vai ser boa. Você reconhece Jesus no campo missionário. Ressurreição para missão. Você pode estar pensando que eu dei um passo muito, muito largo aqui. Mas por que eu estou falando isso? Quando a gente examina esses 40 dias entre a ressurreição e o momento que o Senhor foi assunto aos céus, foram 40 dias de presença do Cristo glorificado, um estudo bíblico sobre o reino dos céus. E o que me deixa mais, assim, não vou dizer nervoso, mas chateado, é pensar que o pessoal estava lá com ele. Dos evangelhos, nós sabemos ali que Mateus e João eram seus discípulos, estavam ali escrevendo. E após a ressurreição, Mateus, o cara meticuloso, cara metódico, que escrevia genealogia, usava capítulos para escrever genealogia. Depois da ressurreição, com tudo isso acontecendo, após Jesus aparecer ele escreveu 4 versículos. João escreveu 1,5 capítulos. Dá vontade de falar, vocês tinham um trabalho, quero escrever. Mas nós sabemos, graças a Deus, que o que vai para a Bíblia ou não é o Espírito Santo que nos guia. Mas eu fico pensando, aqueles 40 dias devem ter sido fantásticos. E é nesses 40 dias que a gente vai repousar a nossa busca pelos entendimentos. E nesse período, quando a gente olha esses versículos, esses poucos capítulos que retratam essa fase, nós encontramos Jesus dando uma ordem e uma promessa, sempre, que é o chamado para missões e a promessa da sua presença. Vamos para a Bíblia comigo, Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chamado para missões. Versículo 20. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Promessa da sua presença. Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Chamado para missões. Marcos 16, 20. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Confirmando a promessa da sua presença. Lucas 24:46. E disse, sim, está escrito que Cristo deveria sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24:49. Agora envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder dos céus. Promessa da sua presença após mais um chamado para missões. E por fim, João 20 e 21.
mais uma vez ele lhes disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio, chamado para missões. E finalmente, João capítulo 20, 22, então soprou sobre eles e disse: recebam o meu Espírito Santo. São 4 vezes que ele nos chama para missões e 4 vezes que ele garante a sua presença. Então, eu não sei você, mas a gente não pode pensar em aceitar a promessa da presença do Senhor sem que a gente tenha no nosso coração uma chama ardente pela obra missionária. Mas eu não estou falando aqui, obviamente, não estou falando para todo mundo ser missionário em tempo integral. Nós sabemos que temos as formas que nós podemos fazer. Toda vez que você ora por missões, você vai ao campo missionário. Todas as vezes que você contribui para missões, você vai ao campo missionário. E todas as vezes que você vai ao campo missionário, você encontra Cristo ressuscitado lá. Amém? Então nós temos essa dica maravilhosa de um lugar, um destino, onde nós seguramente encontraremos o Cristo ressuscitado. Ele nos deu todas essas dicas após ressuscitar. Com toda essa problemática de que as pessoas não o reconheciam. E eu sou muito feliz por fazer parte de uma igreja que tem chama missionária acesa no seu coração. Nós sabemos o quanto essa igreja trabalha, o quanto essa igreja é voltada para missões. E o que me deixa mais feliz é pensar que uma igreja que tem a sua mente e o seu coração voltado para missões, por consequência, ela nunca vai sofrer com a falta da presença de Jesus. Uma coisa está conectada na outra, é inevitável. E o que me deixa mais feliz ainda é que, por uma grande coincidência, justamente hoje nós temos 2 jovens da nossa igreja que estão na Bolívia. 3 jovens que estão lá na Bolívia. E eles dedicaram o seu tempo, estão dedicando dias que poderiam ser de descanso, mas eles resolveram ir lá, encontrar Jesus pessoalmente no campo missionário. Por isso, eu quero pedir para nós, devemos orar por eles, porque quando eles vão, veja só, nós vamos juntos. E tudo isso reforça aquilo que nós precisamos entender. Devemos buscar a presença de Jesus. Nós sempre o encontraremos no campo missionário. Bom, mas eu não tenho chamada para missões. Ok. Então, vamos voltar aqui. Santana, estamos aqui dentro dessa igreja. Porque quando a gente fala de missões, só para reforçar o ponto anterior, a gente está falando só sobre ir para outro país, a gente está falando sobre a casa aqui do lado. Então, nós não precisamos ir muito longe. Mas missões não é para mim, eu não me identifico com isso, isso não é para mim. Tenho medo de dormir no chão, todas essas coisas, enfim. Bom, voltemos para cá. O segundo destino que você pode encontrar a Jesus é na unidade da igreja. Reconheça a Jesus na unidade da igreja. Bom, se você já está aqui hoje, já é um belo começo. Você já se predispôs a estar aqui congregando, participando, porque há algo muito especial, algo muito bonito, quando a igreja ela se coloca, quando ela se posiciona direcionada a um alvo, quando ela, enquanto a comunhão, enquanto igreja como um todo, ela decide, olha, eu vou para um determinado destino. Quando a igreja se une dessa forma, há algo muito poderoso acontecendo. E eu quero que você vá para a Bíblia comigo. Mateus, capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu.
Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Há algo muito especial quando nós, enquanto igreja, nos reunimos em torno de um propósito especial. João capítulo 20, versículo 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, voltamos para esse período pós-ressurreição, os discípulos estavam reunidos com portas trancadas. De repente, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês. Na reunião. Mas foi um episódio. Aconteceu. Presta atenção. As portas estavam trancadas. Ele simplesmente apareceu. Há algo muito forte na comunhão dos santos. Mesmo capítulo, versículo 26. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês. Jesus tem algo muito especial com a reunião daqueles que o amam. Na reunião daqueles que o seguem. Seguindo, Atos, capítulo 1, versículo 8. E para essa reunião, ele prometeu: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e nos lugares mais distantes da terra. E finalmente, Atos 2, 1. E no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, e de repente veio do céu, como um som poderoso, vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os habilitava. Eu não me canso de dizer, há algo muito especial enquanto nós, como igreja, nos reunimos em torno de um propósito unificado. Mas estar dentro da igreja, como eu disse, não basta. Você deve estar conectado com aquilo que o Espírito Santo tem direcionado para aquela igreja. Essa semana eu tive um encontro com uma garota muito bonita que está sentada aqui, na primeira fileira. Minha esposa Laura. E quando eu falo encontro, a gente tem quase 6 anos de casado. Encontros nem sempre são jantar fora. Principalmente depois dos filhos, a gente pode fazer encontros dentro de casa. E essa semana a gente fez um encontro de sentar no sofá, assistir um filminho, coisa rara. Mas a gente pegou um filme para ver. Eu não sei se vocês já assistiram. Chama-se Jesus Revolution, ou O Movimento de Jesus. Se vocês não assistiram, assistam. E ele retrata o mover espiritual que aconteceu na virada dos anos 60 para os anos 70 dos Estados Unidos, quando o Espírito Santo usou o grupo de pessoas mais improvável que poderiam ser utilizados naquela época. Final dos anos 60, virada dos anos 70, os hippies. E lá é retratado como esses jovens tiveram milhares de encontros poderosos com Jesus. E como isso gerou um avivamento naquele país. Mas essa é a parte bonita da história. Agora, a parte não tão legal dessa história foi como parte da igreja na época se comportou diante disso. Fecharam as portas para essas pessoas, deixando de reconhecer o mover, o Cristo ressuscitado, só porque ele estava se manifestando de uma forma diferente. E muitos eram rechaçados, muitas reclamações aconteciam porque, vejam só, os problemas eram muito graves. Esses jovens, eles vinham para a igreja, às vezes,
descalços. E eles podiam sujar o carpete novo da igreja. Ou porque eles tinham uma banda e eles tocavam bateria e guitarra elétrica. Uau! Ou pior, porque eles tinham umas roupas diferentes e usavam jeans. Problemão, né? E aí, mais uma vez, deixava-se de reconhecer o Cristo ressuscitado. Mas, graças a Deus pelo discernimento de alguns pastores que abriram as portas para alguns desses jovens, e esse movimento foi crescendo. Só que ao mesmo tempo que esses jovens entravam na igreja, aqueles que já estavam lá dentro saíam. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou compactuar com isso. Mais uma vez, eles falhavam em reconhecer o Cristo ressuscitado. E o que isso nos ensina? Isso nos mostra que se queremos ser uma igreja unida, em unidade com o direcionamento que o Espírito Santo tem dado para ela, nós devemos deixar de pensar naquilo que é bom para nós, e sim no que precisa ser feito. E eu fico muito feliz também, porque a nossa igreja tem esse lema, a nossa igreja tem esse slogan, digamos assim, que é uma igreja sem muros. Uma igreja que quer ir além das 4 paredes e alcançar os pecadores perdidos. Onde os pecadores perdidos estão? Amém? Você pode adorar ao Senhor por participar de uma igreja com uma visão como essa? Então, eu lembro muito do que o nosso pastor fala. Uma igreja não pode ser um museu de santos, onde é exaltada a santidade de cada um dos membros. E sim, ela deve ser um hospital. Ou seja, nós precisamos entender o papel da igreja. Por que estamos aqui? Para adorar, porque é legal, para a gente ter um tempo bom, ou para realmente fazer aquilo que Ele nos comissionou a fazer? Bom, mas voltando, se eu não tenho nada a ver com missões, eu não tenho nada que seja relacionado com comunhão, eu não gosto de participar dessas coisas de igreja, assim, não é para mim. Mas você também pode encontrar o Cristo ressuscitado de uma outra forma. É o terceiro destino que nós temos para encontrar o Cristo ressuscitado. Reconheça Jesus ao abraçar os que sofrem. Você sempre o encontrará quando você ministrar, quando você se preocupar, quando você colocar o seu coração preocupado com aqueles que estão oprimidos, angustiados, necessitados, fracos. Veja comigo Mateus, capítulo 25 e 34. Há uma passagem incrível que diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, era estrangeiro e vocês me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. E ali, na sequência é perguntado: Senhor, quando que fizemos tudo isso? E no versículo 40, e o rei dirá:
Eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Jesus se identifica 100% com os fracos, com os oprimidos, com os cansados, com os cativos. E quando nós vamos ao encontro deles, nós encontramos o Cristo ressuscitado. Ele nos dá, não é, está na palavra. Se você, eu preciso de mais presença na minha vida. Não estou conseguindo. Vá ao encontro de alguém que precisa. Responda aquele seu amigo que te mandou uma mensagem e você sabe, putz, ele está vindo para contar problema para mim. Jesus pode estar ali, te esperando. Muitas vezes a gente acaba relacionando a presença de Jesus a momentos como esse. A um momento de adoração, a um momento de louvor, que a gente vem na igreja, adora, com um som legal, com uma banda ultra competente, com as luzes perfeitas. Mas isso é como se fosse um jantar de gala. E nós sabemos que não dá para ter um jantar romântico, um jantar de gala todos os dias. E os maridos e namorados dizem amém. Mas você pode ter outras experiências além daqui. Às vezes você não pode comer aquilo que você está com vontade. Muitas vezes você não vai ter o encontro com Cristo da forma como você quer que seja. Ele pode estar te esperando em um ombro que precisa ser suportado. Então, uma igreja com o coração incendiado por missões, ela sempre terá a presença de Deus. Uma igreja que caminha em unidade sempre terá a presença de Deus. E uma igreja que abraça os fracos sempre terá a presença de Deus. E relacionado com esse último ponto, queria compartilhar uma história com vocês. Eu queria contar a história de uma jovem chamada Irena Sandler. Irena Sandler, ela nasceu no início do século 20, na Polônia. E ela tinha apenas 29 anos, quando Hitler e a Alemanha nazista invadiram a Polônia, gerando o episódio que foi justamente o estopim da Segunda Guerra Mundial. E logo começou a se estabelecer ali, na capital, em Varsóvia, o chamado Gueto de Varsóvia, onde judeus eram separados e não poderiam sair de lá de modo algum. Aí a Irena, ligada a isso, entendida o que estava acontecendo ali no seu país, na sua cidade, ela já entendeu que o que eles estavam fazendo era reunir os judeus para exterminá-los. Mas uma coisa muito interessante dessa história é a seguinte: ela nem era judia. Se ela não fizesse nada, estava tudo bem. Não mudaria nada. Se ela fizesse alguma coisa, ela teria muito a perder. Mas o que a gente vê dessa história era que a Irena, ela era uma cristã apaixonada por Jesus.
E no seu coração ela tomou a decisão de que ela salvaria o máximo de pessoas que ela pudesse. E aí, o que ela fez? Ela procurou as autoridades nazistas e falou: olha, eu quero me voluntariar. Como sou enfermeira, para trabalhar dentro do gueto, ajudando, indo de casa em casa ali, auxiliando quem está doente. E eu venho de manhã, saio à noite e posso cuidar deles. Bom, as autoridades nazistas autorizaram que ela fizesse isso. E então ela passou a frequentar o gueto de Varsóvia. Ela percebeu logo nos primeiros dias de que o aparato de segurança na entrada e na saída era muito severo e que nunca, jamais ela conseguiria tirar de lá um adulto, uma pessoa mais velha. Mas ela percebeu que ela poderia resgatar crianças. E ela começou, com o passar do tempo, a se comunicar, a conhecer os pais judeus que estavam presos. Ela atendia essas pessoas que estavam doentes. E só um parênteses aqui, quando eu falo pessoas que estavam doentes, eu não sei se todo mundo já teve a profundidade de entender o que essas pessoas passavam lá dentro. Essas pessoas muitas vezes tinham a própria saliva para comer. Elas ficavam estáticas. Elas ficavam elas ficavam inanimadas, apenas definhando, esperando o momento de morrer, se não fossem executadas antes. E ela ia de casa em casa conversando, e ela começou a falar com algum daqueles pais: olha, eu não posso fazer nada por vocês, mas se vocês confiarem os seus filhos a mim, eles podem ter uma chance. E essa jovem cristã recebeu muitos nãos, mas muitos sims de alguns pais completamente desesperados. E ela começou uma operação de resgate de crianças. Toda vez que alguém ficava doente lá dentro do gueto, uma ambulância vinha para remover alguém de lá e ser levado para um hospital. Eles tiravam a maca, colocavam o doente ali, e a Irena ia e amarrava uma criança embaixo da maca e tirava de lá de dentro uma. Quando alguém eventualmente falecia lá dentro do gueto, era morto, era executado, eles eram colocados dentro de um saco para transportar o corpo. Colocavam o corpo e a Irena colocava uma criança, na esperança de que ela conseguisse sair de lá. Dentro do gueto tinham trabalhadores, muitos eram encanadores, marceneiros, pedreiros. E a Irena pagava para cada um deles para que eles colocassem bebês dentro de caixas de ferramentas, para que eles fossem tirados de lá e tivessem uma esperança de vida. E assim foi. E do lado de fora do gueto, ela tinha toda uma rede de contatos que faziam com que essas crianças fossem alocadas em famílias cristãs, para que elas pudessem ser criadas e eventualmente, com o final da guerra, pudessem ser reunidas com as famílias originais. E a Irena, todas as noites,
ela pegava um pote como esse e ela ia colocando os nomes de todas as crianças que ela ia salvando. E ela colocava ali as informações, o nome da criança, os pais, alguma coisa de endereço, na esperança de que, eventualmente, em algum momento, elas seriam reencontradas com os seus pais. Sabemos que muitas dessas crianças não tiveram essa sorte de reencontrar os seus pais. Mas alguns anos depois, esse pote estava repleto de 2.500 papéis, representando 2.500 crianças que ela salvou de um destino inevitável de execução. Todas as noites, ela ia, abria o pote, mais uma criança, e colocava ali dentro. Porém, em outubro de 43, o governo nazista finalmente descobriu tudo o que ela estava fazendo. Ela foi presa e ela foi sentenciada à morte. E na prisão, os nazistas... Poxa, se ela fez tudo isso, provavelmente ela deve ter o registro de tudo isso que ela fez. Quem sabe, se a gente encontrar onde ela deixou tudo isso anotado, nós podemos encontrar essas crianças, trazê-las de volta e dar o fim que nós entendemos como o adequado. E a Irena foi brutalmente torturada por meses. Eles quebraram os seus 2 braços e ela não falava nada. Eles prosseguiram e quebraram as suas 2 pernas e ela não falava nada. Ela não disse que ela todas as noites enterrava esse pote em uma árvore embaixo, próximo à sua casa. Quando finalmente eles perceberam que ela não iria contar, ela foi encaminhada para a execução. E finalmente o governo nazista declarou a Irena como morta. Porém, a rede de contatos que ela havia criado se alinhou e pagou para aqueles que estavam responsáveis como o esquadrão da sua execução que mirassem perto dela e não nela. E assim ela sobreviveu. E ela foi resgatada e cuidada por essa rede de apoio. E quando a gente para pensar nisso, 2.500 crianças que cresceram, se casaram, tiveram filhos, netos, bisnetos e talvez dezenas de milhares de descendentes dessas crianças que foram salvas por essa corajosa jovem cristã. E a Irena, como eu disse, sobreviveu e continuou viva por 98 anos. Eu não sei vocês, mas quando eu ficar velhinho, eu quero ter essa alegria aqui, ó.
98 anos. E todo mundo que ao longo desse tempo conversou com ela, falou com ela, dizia que ela tinha uma alegria descomunal. Ela era sempre a pessoa mais feliz aonde ela chegava. Mesmo tendo vivido o resto da sua vida numa cadeira de rodas por tudo aquilo que ela sofreu. E quando conversavam com ela, ela falava: eu acho que eu ainda fiz pouco. Queria ter feito mais. Eu creio que a alegria dela, a alegria no seu coração, diz respeito a todas as vezes que ela tirava uma criança de lá de dentro. Ela abraçava os fracos e ela tinha um encontro real com o Senhor Jesus. E não apenas isso, todas as vezes que ela salvava uma criança, ela mesma revelava a cada uma delas o Cristo ressuscitado. Então, o que eu queria trazer para nós hoje, eu sei que nós não temos as mesmas circunstâncias, eu sei que nós não vivemos a mesma realidade que ela, mas nós podemos fazer algo. Seja encontrando Jesus no campo missionário, seja encontrando Jesus na unidade da nossa igreja, encontrando Jesus, abraçando a quem precisa. Como eu disse, se alguém te procura, não deixe para depois. Se alguém diz: deixa eu conversar com você, ela vê em você algo. E quando você vai ao encontro dela, você tem um encontro real com Cristo ressuscitado. Coloque isso no seu coração. Vamos ficar em pé. E nesse momento, parando para pensar, a gente olha naquelas vezes que esses encontros que a gente comentou no começo da mensagem, na verdade esses desencontros, quando Maria, os discípulos e aqueles que estavam a caminho de Emaús não reconheceram, a gente começa a ver como tudo é até um pouco conectado. Na unidade da igreja, Jesus se encontra lá. Ele se revelou no meio dos seus discípulos que não tinham reconhecido, achavam que era um fantasma. Aquela que ela achou que era um jardineiro, falou: onde está o corpo? Onde puseste? Para que eu possa cuidar dele. Coração compassivo. E por fim, aqueles que estavam a caminho de Emaús, discípulos que foram depois enviados ao campo missionário. Ele nos revela os caminhos. Basta com que cada um de nós se coloque como disponível e faça o que tem que ser feito. Feche seus olhos agora e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por mostrar aos nossos corações. Obrigado por se revelar a nós, Pai. Obrigado por ser o Salvador que ressuscitou. Obrigado, Pai, por tudo. Oramos em nome de Jesus que os nossos olhos sempre possam ser, Pai, para te reconhecer. Que os nossos olhos sejam abertos e revelados, Pai. Senhor, oramos que se formos ao campo, se orarmos por missões ou se contribuirmos, que nós o encontremos lá, Pai. Pai, se nós, enquanto igreja, tivermos uma missão, que o Senhor se revele sobre os nossos corações e nos dê unidade, nos dê um alvo para seguir. E Pai, se por fim nós não temos condições, Pai, de atender a um chamado individual, que o Senhor nos capacite para cuidar de pessoas que precisam. E que nós possamos te reconhecer lá, que nós possamos reconhecer, Pai, o Senhor, o Cristo ressurreto entre nós. Pai, te amamos e pedimos, Senhor, fica conosco, que os nossos olhos possam sempre te contemplar,
Que os nossos olhos possam sempre ver, Pai. Que os nossos olhos possam sempre estar fixos no Teu sacrifício, na Tua ressurreição, mas acima de tudo, na Tua presença real, enquanto Cristo ressuscitado. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos isso e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.